Olá, bem-vindos ao canal Secundum Legem. Aqui estamos mais uma vez para discutir e abordar temas atuais do direito. E esse é o nosso propósito, compartilhar conhecimento das leis novas, decisões novas que têm impacto na vida das pessoas. E hoje trataremos de um tema muito importante, a sentença trabalhista e os seus efeitos na área previdenciária. Quer saber mais? Fique conosco. É bastante comum nas ações perante a Justiça do Trabalho que logo no início, ou mesmo durante o processo, as partes, empregado e empregador, procurem chegar a um acordo para encerrar a demanda. A isso se dá o nome de transação, que é um negócio jurídico por meio do qual as partes terminam um litígio fazendo concessões, uma à outra. Nesse caso, uma das partes precisará abrir mão de uma parcela dos seus direitos para que o acordo aconteça e a demanda seja encerrada. É evidente que aquela relação de emprego que ficou reconhecida na reclamatória trabalhista terá reflexos na situação previdenciária do empregado. Sim, porque se trata de tempo passível de ser computado para efeito de aposentadoria no futuro. Além disso, as remunerações recebidas durante o vínculo empregatício, reconhecido lá na Justiça do Trabalho, poderão entrar no cálculo da renda mensal do benefício. Nas ações trabalhistas podem ocorrer duas situações. Primeira, o empregado que não foi registrado ou foi registrado apenas em parte do período durante o qual trabalhou, ou, segundo, o empregado que foi registrado em carteira de trabalho, mas que não recebeu todas as verbas a que teria direito. Nessas duas situações, é preciso muita atenção quanto ao conteúdo do acordo, ou seja, aquilo que foi combinado entre as partes e que será registrado pelo juiz na sentença de homologação desse acordo. Não convém fazer acordos genéricos apenas para receber os valores o mais breve possível. A pressa pode atrapalhar futuramente a situação previdenciária do trabalhador. É aconselhável que os advogados das partes assinem em conjunto a petição do acordo, estabelecendo com exatidão os termos daquela transação. Por exemplo, no caso do empregado que não foi registrado ou que teve registro apenas em parte, é fundamental que conste do acordo o período reconhecido e o valor das remunerações que o empregado recebeu durante o contrato. E mais ainda, que o ex-empregador faça as devidas anotações na carteira de trabalho. E, no caso do empregado que não recebeu todas as verbas que lhe eram devidas, é recomendável discriminar cada uma delas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na pressa de fechar o acordo, acaba constando de maneira genérica que todas as verbas recebidas pelo empregado são de natureza indenizatória. Ora, verbas indenizatórias são diferentes de verbas salariais e por isso não entram no cálculo da contribuição previdenciária. Logo, aquele tempo não será computado para fins previdenciários, prejudicando o trabalhador. E aqui entramos no ponto central. Poderia a sentença trabalhista que homologa um acordo ser utilizada como prova perante a Previdência Social para contagem no tempo da aposentadoria ou para a revisão da renda mensal recebida pelo trabalhador que já se encontra aposentado? Em princípio, sim, observadas determinadas condições. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao julgar o tema repetitivo número 1188,
decidiu que a sentença trabalhista que homologa acordo entre empregado e empregador, ainda que o tempo de serviço tenha sido anotado em carteira, somente será considerada como início de prova válida se existirem no processo trabalhista elementos probatórios que sejam contemporâneos aos fatos, ou seja, ao período trabalhado, e sejam hábeis a demonstrar que efetivamente o vínculo trabalhista ocorreu naquele período. E isto acontece porque já ocorreram muitos casos em que o processo trabalhista foi ajuizado, mas de uma maneira simulada. Na verdade, o vínculo não havia acontecido, mas as partes se combinaram para propor esta ação simulando a existência de um contrato de trabalho que, na verdade, não existiu, apenas para que aquele tempo fosse computado na esfera previdenciária. Daí a cautela do Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ entendeu que a sentença homologatória, isoladamente, sem que existam documentos que comprovem a relação trabalhista, nada mais é do que uma mera declaração das partes reduzida a termo. Desse modo, se o acordo teve apenas o objetivo de encerrar o processo trabalhista e os seus termos não refletirem a veracidade dos períodos efetivamente trabalhados, a sentença, isoladamente considerada, não poderá ser aceita como prova. O Superior Tribunal de Justiça aplicou ao caso o disposto no artigo 55 da Lei nº 8.213, segundo a qual a comprovação de tempo de serviço para fins previdenciários só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto em caso de força maior ou caso fortuito. É bastante comum ainda que o empregado entre com ação trabalhista sem anexar documento algum que prove a relação de emprego e o empregador não apresente contestação ao pedido, tornando-se revel. Em casos assim, a lei estabelece que serão presumidas como verdadeiras as alegações de fato trazidas pelo empregado e o juiz julgará procedente o pedido, condenando o empregador a pagar as verbas reclamadas. Entretanto, se na esfera trabalhista o vínculo é reconhecido, o mesmo não se pode dizer da esfera previdenciária, a não ser que existam documentos contemporâneos aos fatos que indiquem a existência do vínculo. Portanto, a documentação que foi juntada ao processo trabalhista com vistas a comprovar a relação de emprego é fundamental para que o tempo seja futuramente reconhecido para fins previdenciários. Por isso, cabe ao empregado reunir todas as provas disponíveis sobre a existência da relação de emprego, para que futuramente ele possa pedir o acréscimo daquele tempo para fins previdenciários. Daí a importância de conservar em bom estado toda a documentação disponível. O empregado então deve guardar tudo aquilo que estiver em seu poder e que possa indicar que realmente aconteceu ali uma relação empregatícia. Somente a sentença homologatória de acordo ou a sentença condenatória quando o empregador é revel não serão suficientes para demonstrar que o vínculo trabalhista existiu. E aí, este tempo, infelizmente, não poderá ser computado lá no direito previdenciário. Gostou desse conteúdo? Então eu te peço um favor que vai durar um segundo apenas. Dê um like neste vídeo, compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque o conteúdo é relevante, e ao se inscrever no canal, o algoritmo entenderá que este conteúdo tem importância, que ele pode interessar a outras pessoas e assim
você nos ajudará a propagar este canal para que as pessoas tenham acesso a informações da maior relevância. Obrigado pela sua atenção e eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!